Basta pesquisar o canal Audionovel Imperial no YouTube e clique em se inscrever, ative o sininho para receber as notificações. Tradução feita por Vulcanovel, link na descrição do vídeo. Capítulo 136, Missão em cadeia e cúpula de gelo. Eu mudei de ideia, e Gregory disse em um tom frio enquanto olhava para Randolph. Então, ele olhou para Lumilia e acrescentou: vou acabar com sua esperança. Você acha que essas pessoas são suficientes para salvá-la de mim? Você está errada, eu cuidarei de você pessoalmente. Alguém está falando muito bem. Randolph riu enquanto olhava para Gregory. Meus cavaleiros. Gregory disse em voz alta. Meu senhor. Todos os cavaleiros responderam em uníssono. Capturem todos eles. Gregory comandou seus cavaleiros. Sim, meu senhor. Os cavaleiros responderam quando ouviram a ordem de seu senhor. Eles dobraram os joelhos e pularam nos telhados das casas ao seu redor. Sou vós. Sou vós. Sou vós. Todos eles sacaram suas espadas e olharam para Lumilia e o resto. Eles estavam prontos para atacá-los a qualquer momento. Por que vocês estão aqui, pessoal? Lumilia perguntou ao virar a cabeça e ver Niall, Brian, Randolph, Lynn, George e Claster. Estamos aqui para levá-la de volta, representante de classe. Você sabe que não poderíamos planejar adequadamente o festival cultural sem você. Brian respondeu a ela com um sorriso no rosto. Isso mesmo, Mila. Estamos aqui para ajudá-la. Niall e Lynn disseram a Lumilia com preocupação na voz. Como você, Lumilia não conseguiu terminar a frase quando Brian interrompeu. Claster me disse que você nunca iria voltar. Então perguntei por que e ela me mostrou uma carta de seu pai. Brian disse com uma expressão orgulhosa. Ei! Por que você está orgulhoso disso? Niall disse enquanto olhava para Brian com o canto dos olhos. Entendo, e Lumilia assentiu enquanto olhava para Claster. Parece que Claster pegou a carta que ela jogou na lata de lixo. Ainda assim, ela está feliz por eles terem vindo aqui porque estavam preocupados com ela. Mas... por que vocês trouxeram a Claster? Ela disse que queria vir, então eu deixei, disse Brian, encolhendo os ombros. Lynn e Niall não achavam que encontrariam sua amiga encurralada por cavaleiros. Eles não sabiam o que aconteceu, mas sabiam que tinham que salvar Mila dos cavaleiros. Eles vieram aqui para falar com Lumilia. Eles não esperavam nenhuma luta. Apenas Brian esperava que isso acontecesse. No final, Brian estava certo, as batalhas estavam por toda parte na cidade quando eles chegaram aqui. Todos os alunos da classe de Mago 1B estavam aqui. Quando eles chegaram na cidade, as batalhas já estavam acontecendo. Eles perguntaram a algumas pessoas e descobriram que Lumilia foi sequestrada e os cavaleiros estavam tentando encontrá-la. Mas o que eles encontraram aqui foi o oposto. Os cavaleiros eram os verdadeiros inimigos e os rumores que circulavam pela cidade eram todos falsos. Os alunos da classe de Mago 1B se separaram. Os outros alunos foram para os outros campos de batalha enquanto Brian e o resto vieram aqui. Felizmente, eles encontraram Lumilia. Você tem coragem de falar isso na minha frente, Gregory Vidrato? Meus cavaleiros, ataquem eles. Gregory disse em um tom arrogante enquanto olhava para eles como se fossem lixo. Sim, meu senhor. Os cavaleiros responderam a Gregory antes que 5 cavaleiros avançassem em direção ao grupo de Brian. HMPH. Pare de falar alto. Randolph bufou e acenou com a mão para os 5 cavaleiros. Clarão branco. Uma luz branca brilhou intensamente e fez com que todos nas proximidades cobrissem os olhos, incluindo Gregory. Era tão brilhante que eles não podiam ver o que estava acontecendo ao seu redor. Randolph então apareceu na frente dos 5 cavaleiros indefesos. Esses cavaleiros estavam cobrindo os olhos da luz branca. Ele abriu a palma da mão e uma lâmina de energia azulada apareceu. Lâmina de mana. Randolph agarrou a lâmina e balançou em direção aos 5 cavaleiros, mas algo aconteceu.
Uma parede de rocha se ergueu do chão e bloqueou sua lâmina. Bang! TSK. Como esperado daquele homem gordo. Essa habilidade não é suficiente para detê-lo. Randolph estalou a língua quando viu que seu ataque falhou. Ais! Por que eu vim aqui? Randolph suspirou e disse para si mesmo. Ele lembrou que Brian pediu que ele fosse com ele porque eles precisavam de mão de obra. Ele veio porque estava curioso e também não tinha nada para fazer. A parede rachou e se transformou em pedacinhos de pedra. Em seguida, disparou em direção a Randolph em alta velocidade. Por que Brian não perguntou à solta? Achei que eles fossem amigos. Randolph pensou enquanto movia seu corpo rapidamente e evitava todas as pedras que foram atiradas em sua direção. De repente, estacas explodiram do chão. E foram direto para Randolph. Sua voz. Sua voz. Sua voz. Eu pensei que algo interessante iria acontecer aqui, mas apenas esses cavaleiros idiotas e nobres. Bem, é verdade que este homem gordo é forte, mas eu não gostaria de lutar com ele se ele fosse tão fraco com sua idade atual. Randolph pensou enquanto cortava todas as pontas com sua lâmina. Ele então saltou e viu duas bolas de fogo em seu lado esquerdo e direito. Lâmina de água. Randolph simplesmente disparou duas lâminas de água para o seu lado esquerdo e direito. Boom! Boom! A água e o fogo colidiram e a névoa se espalhou por toda a área. Sua voz. Eu não posso ser ajudado. Vou deixá-los ficarem me devendo desta vez, Randolph pensou quando dois cavaleiros apareceram de ambos os lados e um na frente. Ele lentamente abriu a boca e disse, na verdade, eu não sou um mago completo. Eu sou versátil. Randolph cerrou o punho e deu um soco no cavaleiro à sua frente. Golpe do impacto centenário. Seu punho parecia lento e nem mesmo alcançou o cavaleiro. Ele atingiu o ar, mas causou ondulações no ar e distorceu o espaço. Boom! Um som estrondoso alto ecoou em toda a área e sacudiu o solo fortemente. Os três cavaleiros que estavam prestes a atacar Randolph voaram em direção a Gregory junto com a força do soco. Seus ossos estavam todos quebrados e seria necessário um feitiço de cura de nível alto para curá-los completamente. E Gregory ficou surpreso quando viu isso. Mas ele rapidamente recuperou a compostura e lançou um feitiço defensivo. Barreira terrestre. Reforço de armadura. Uma barreira feita de pedras se formou ao redor de Gregory e o protegeu do ataque de Randolph. Isso cobriu como um casulo para protegê-lo em todas as direções. Boom! A chão tremeu fortemente quando o ataque atingiu a barreira. A barreira se espatifou no telhado e nos andares abaixo dela até pousar no chão. Boom! A pousada começou a rachar e lentamente caiu enterrando Gregory no andar térreo da pousada. Dentro da barreira, Gregory tinha uma carranca profunda no rosto. A barreira era muito dura, pois o ataque de Randolph apenas a afetou. Mesmo essa habilidade poderosa não poderia quebrar a barreira de Gregory. Esse homem é mais forte do que eu esperava. A habilidade que ele usou é uma arte de combate de nível alto chamada Golpe do Impacto Centenário. E pensar que veria esse tipo de arte vindo de um mero ninguém como ele, Gregory pensou enquanto cerrava os dentes. O que há de errado? Você teve alguns problemas aí? Não se preocupe, irei aí e o seu problema vai aumentar. Uma voz soou através de seu talismã. O talismã ainda estava conectado ao outro, então ele ainda podia ouvir a voz de solta do outro lado. Problema? Não há problema aqui. Gregory bufou e cortou a conexão do talismã para não ouvir a voz irritante de solta. Randolph observou e abriu a boca. Ele disse, prepare-se, ele está vindo. Lin e Niall levaram no melee enquanto George e Brian iam protegê-los de quaisquer cavaleiros que os atacassem. Continue avançando. Nós vamos atrasá-los. George disse. Que atraso? Vamos derrotá-los. Brian corrigiu as palavras de George.
Pare de falar assim, você não pode derrotá-lo de qualquer maneira, Randolph disse com um sorriso malicioso enquanto olhava para os dois. Boom! Uma poderosa energia mágica explodiu sob os destroços de rochas. As pedras foram jogadas fora e disparadas à distância. Randolph acenou com a mão e uma barreira ao redor dele que o protegia das rochas. Ele semicerrou os olhos e viu que Gregory estava liberando uma grande quantidade de mana que era visível a olho nu. Ou parece que ele finalmente está levando isso a sério. Bem, se seu oponente sou eu, você não pode lutar comigo sem ficar sério, ou então você sofrerá as consequências. Randolph olhou para Gregory com uma expressão divertida. Eu não quero lutar contra este homem. Eu só luto contra esses gênios. Afinal, sou um gênio artificial. Ele pensou. Lin, Nail, Cluster e Lumilia estavam avançando, mas algo apareceu diante deles. Boom! Uma parede de gelo se ergueu do chão bloqueando seu caminho. A parede continuou a subir até se tornar uma cúpula que cobria toda a área. O lugar que cobria não era uma área pequena, mas grande, com 500 metros de diâmetro. Ele cobriu todo o campo de batalha e significava que todos não seriam capazes de deixar este lugar enquanto a barreira ainda estivesse lá. Randolph, Brian e George ergueram os olhos para o gelo que cobria o céu. Gregory e os cavaleiros também olharam para a cúpula. Esse feitiço. Pai, e Lumilia murmurou enquanto olhava para a barreira. Capítulo 137, Missão em cadeia, Randolph vs Gregory. Uma enorme cúpula feita de gelo com 500 metros de diâmetro. Lumilia estava familiarizada com esse feitiço e a mana em torno dele. Pai, e ela murmurou em voz baixa e sabia que eles não seriam capazes de quebrar essa barreira que seu pai havia feito. Ninguém no nível deles tinha o poder de quebrar esse feitiço de nível alto. Mesmo se eles trabalharem juntos, eles só serão capazes de colocar um arranhão nele. Mesmo se eles usassem o feitiço do elemento fogo mais alto que conheciam, era tudo fútil. Mão abrasadora, e Brian murmurou e as chamas cobriram sua mão. Ele então saltou no ar e deu um soco poderoso na barreira. Soco ardente. Boom! Seu soco foi poderoso, mas Brian só conseguiu arranhar essa enorme barreira. É tão resistente, e Brian disse e viu que seus punhos estavam sangrando. Lin e Niall ficaram chocados quando viram que o soco de Brian não poderia fazer nada na enorme barreira. Isso, e a mana fluindo nesta barreira é tremendamente imensa. Lin disse enquanto colocava a palma da mão na barreira. Ela sempre foi sensível a energias, então ela sentiu o vasto poder mágico que formava essa barreira. Era 2 vezes a quantidade de mana que ela tinha. Ela mediu sua reserva de mana antes e o resultado foi que ela tinha 352 de mana em sua reserva de mana. Então 352 vezes 2 era igual a 704. Essa quantidade de mana foi armazenada neste único feitiço. Na verdade, Ursus usou menos mana para lançar este feitiço. Porque esse feitiço era o feitiço interno de Ursus que Lumilia sentiu que era mais forte do que o normal. Como podemos quebrar esse feitiço? Niall disse. Não podemos, este é o feitiço interno do meu pai. Um feitiço interno consumiu menos mana do que um feitiço normal, então meu pai poderia lançar este feitiço várias vezes. Lumilia respondeu enquanto balançava a cabeça. Essa também foi a razão pela qual todo o feitiço de Tier 1 de Solta só precisava de uma quantidade menor que 10 de mana, exceto para o feitiço Restrição Sombria. Claro, os jogadores foram incluídos nisso. Haha, sinta desespero. Você não será capaz de escapar. Gregory riu enquanto olhava para eles como se estivesse zombando deles. Nós vamos deixar este lugar. Não se preocupe, representante da classe, todos os magos da classe 1B estão aqui para te trazer de volta. Brian disse enquanto assegurava Lumilia. Sim, estamos todos saindo daqui. Lin assentiu com as palavras de Brian. Irmã Lumilia, e Cluster olhou para Lumilia com uma expressão preocupada. Randolph olhou para eles e disse, tem certeza disso? Pelo que posso ver, não temos chance de derrotar esse cara. Você é nosso colega, certo?
Então por que está dizendo isso? Niall olhou para Randolph e disse. Bem, estou apenas dizendo a verdade. Seria melhor se aquele cara Eugene se juntasse a nós. Nossas chances aumentariam se ele usasse seu poder. Randolph disse encolhendo os ombros. Eugene Ilumilia murmurou e lembrou de seu colega de classe que lutou contra Yuriko, a top 3 do ranking no teste especial. Sim, aquele Eugene será um grande trunfo se ele ativamente usar seu poder. Randolph acenou para Lumilia e depois virou a cabeça para Gregory. Aquele cara. Quão forte ele é? Brian ficou curioso quando soube que Eugene tinha algum tipo de poder secreto. Se ele usasse seu poder, ele poderia derrotá-lo instantaneamente com seu poder atual, Randolph respondeu a ele. Sério? Eu queria lutar com ele. Eu certamente lutarei com ele na próxima vez. Brian disse com uma expressão animada. De repente, uma luz vermelha brilhou na frente deles e foi seguida por um calor intenso. Logo, eles viram um mar de chamas vindo em sua direção. Então ele não consegue mais se segurar, Randolph murmurou enquanto dava tapinhas em sua camisa. Deixe eu cuidar disso. Ele deu um passo à frente e toda a sua mana explodiu de seu corpo. Randolph abriu lentamente a boca e disse, e se estamos falando sobre o feitiço interno, então eu também tenho um. Randolph ergueu a mão direita e uma grande quantidade de mana se reuniu em sua palma. Onda da Terra em decadência. Ondulações transparentes apareceram na mão de Randolph. Ele se espalhou e quando entrou em contato com as chamas desapareceram. Até o solo começou a ter rachaduras e acabou secando. Os prédios em frente a Randolph caíram porque todas as coisas que fizeram contato com as ondulações experimentarão o forte poder corrosivo do feitiço. Aquilo e um feitiço de Tier 3. Gregory murmurou quando viu o poder deste feitiço. Ele ficou surpreso quando descobriu que esse pirralho conhecia um feitiço de Tier 3. Sério. Eu não pensei que seria forçado a usar um feitiço de Tier 3 contra essas crianças. Gregory cerrou os dentes e lançou seu próprio feitiço de Tier 3. Ciclone flamejante. Chamas apareceram e giraram até se tornarem um ciclone. As chamas cobriram todo o céu e disparou em direção às ondulações transparentes que Randolph lançou. Boom! Uma grande explosão aconteceu no meio da área que destruiu centenas de casas dentro da cúpula. As ondas de choque varreram e arruinaram centenas de casas até atingir a cúpula de gelo. Brian, George, Niall, Lynn e Lumilia lançaram um feitiço defensivo para se proteger da explosão. Representante de classe. Brian gritou enquanto ficou à frente de Cluster. Eu sei, e Lumilia cerrou os dentes e lançou vários feitiços defensivos. Arg! Esse cara é muito imprudente. Ele disse para deixar isso com ele, mas ele causou uma explosão enorme. Niall suportou a dor quando as ondas de choque destruíram a barreira que ela criou. Não podemos culpá-lo. Randolph é o único que pode lutar contra aquele homem. Lynn disse com uma expressão desamparada. É muita sorte que Randolph se juntou a eles para ir para esta cidade. Ela não esperava por isso. Todos os alunos da classe de Mago 1B estavam aqui, exceto Solta. Ela ouviu de Brian que Solta estava trabalhando como aventureiro, então ele deveria estar fazendo alguma missão agora. Boom! Fumaça e poeira cobriram todo o lugar e não deixou nada. Ele bloqueou a visão de todos, de modo que não puderam ver direito o que estava à sua frente. O local dentro da cúpula estava em ruínas. Todas as casas foram embora e os destroços foram espalhados por todo o lugar. Felizmente, não havia nenhum civil neste lugar. Ursus não lançaria o feitiço Cúpula de Gelo se ainda houvesse alguns civis nesta área. Não há lugar seguro no raio de explosão, na verdade, a cúpula de gelo ajudou a conter a explosão, ou então a onda de choque faria mais estragos na cidade. Coug e Lumilia tossiu ao se ver deitada no chão. Ela cobriu o nariz e olhou ao redor. Ela tossiu com uma boca cheia de sangue. O sangue vermelho espirrou no chão. Ela então percebeu que alguém se moveu com o canto de seus olhos.
Quem é aquele? Ela apertou os olhos porque não podia ver claramente por causa da fumaça espessa, mas ela viu a silhueta de uma menina. Cluster. Lumilia imediatamente empurrou seu corpo para fora do chão. Ela foi até a silhueta e descobriu que era realmente Cluster. Cluster estava inconsciente, mas seu corpo se contorcia sem parar. Lumilia não sabia o que fazer, então ela lançou um feitiço de cura, mas não funcionou de jeito nenhum. Deixe-me, e uma voz de homem soou atrás dela. Lumilia nem precisou virar a cabeça para saber quem é essa pessoa. Randolph caminhou em direção com ferimentos por todo o corpo. Você está ferido, e Lumilia disse enquanto olhava para a figura dele. Não se preocupe com isso. Isso não é nada para mim. Randolph disse e colocou a palma da mão na testa de Cluster. Coração calmo. Lentamente, o corpo de Cluster parou de se contorcer. Lumilia suspirou de alívio ao ver isso. Ela lembrou que quem salvou todos eles foi Cluster. Quando todas as barreiras que eles lançaram quebraram e foram jogadas no chão junto com as casas, Cluster mostrou movimentos estranhos. Droga! É muito forte! Brian gritou e foi varrido. Seu corpo voou e bateu na cúpula. Sinto muito, Mila. Lynn rangeu os dentes e sua barreira quebrou antes que ela fosse esmagada na cúpula. Ele foi seguido por Lumilia, George e Nayo. Todos eles não podiam fazer nada contra isso. Eles foram os mais próximos da colisão, então eles realmente sentiram o poderoso impacto de 2 feitiços de Tier 3. Bang! 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 Naquela hora, Cluster foi deixada sozinha. As ondas de choque, as chamas e os ventos poderosos não conseguiram alcançar seu corpo. Os olhos de Cluster estavam sem vida. Ela abriu a boca e disse em uma voz monótona e robótica, calculando. A magia. E, poder. Depois de alguns segundos, ela acenou com as mãos e disse, em proteção. Uma barreira azulada se formou ao redor deles e os protegeu de qualquer dano. Lumilia tem muitas perguntas em mente, mas como Cluster estava inconsciente, ela só conseguia engolir. Obrigada, e Lumilia murmurou em voz baixa. Ela então ergueu a cabeça e olhou para Randolph. Estão todos bem? Por enquanto, Randolph respondeu com um sorriso no rosto. Capítulo 138, Missão em cadeia, e por favor me ajude. Todo mundo está seguro por enquanto. Randolph parou por um momento e acrescentou, todos vocês têm sorte de sobreviver ao impacto, apesar de estarem perto da colisão de 2 feitiços de Tier 3. E Lumilia sabia que não era sorte. Esse impacto poderoso poderia ter os matado, ou, no mínimo eles receberiam ferimentos pesados que só poderiam ser curados por um feitiço de cura de Tier 3. Se não fosse pela Cluster, eles não sobreviveriam com pequenos ferimentos. Então esse era o motivo pelo qual Souto estava interessado na origem da Cluster. Ela tem um poder misterioso que era difícil de explicar. Tenho que te dizer que não posso lançar outro feitiço. Usei toda a minha mana. Randolph disse para Lumilia enquanto olhava em volta. Esse feitiço de Tier 3 consumiu a maior parte de sua mana. Embora aquele feitiço fosse seu feitiço interno, ele ainda consumia a maior parte de sua mana de sua reserva de mana. Sua reserva de mana não era tão vasta quanto a daqueles veteranos. Ele era apenas um aluno do primeiro ano e tinha muito espaço para se desenvolver. Realmente, essa sensação é irritante, Randolph comentou enquanto se sentia um pouco tonto. Este foi o efeito colateral de drenar toda a sua mana de sua reserva de mana. Com isso, ele estaria em desvantagem se lutasse contra o gordo. Bem, ele estava em desvantagem desde o início. Aquele homem gordo era claramente um nível superior ao deles. Sua voz. O vento soprou forte e a fumaça densa que bloqueava a visão de todos lentamente desapareceu. Eles finalmente conseguiram ver o que aconteceu ao seu redor e como o impacto danificou toda a área do domo de gelo. Lumilia olhou em volta e viu Brian, Lynn, Nayo e George deitados no chão. Dói tanto, e Brian disse em voz alta enquanto agarrava seu braço direito quebrado. Seu braço quebrou quando ele bateu na cúpula antes.
É difícil se mover, disse George enquanto usava cada fibra de seus músculos para se sentar no chão. Sinto muito, George, você está ferido por nossa causa. Niall pediu desculpas a George. Ela se sentou no chão e olhou para George, que tinha ferimentos por todo o corpo. Está tudo bem. George balançou a cabeça. Ele protegeu Lynn e Niall quando as chamas engoliram tudo. Pessoal, vocês realmente acham que seríamos capazes de escapar dessa barreira? Randolph olhou para eles e perguntou. Sinto muito a todos, é tudo culpa minha. Lumilia pediu desculpas a todos e abaixou a cabeça na frente deles. Sou versátil e poderia me proteger mesmo sem usar mana, mas não acho que conseguiria lidar com isso se tivesse que proteger todos eles. Randolph pensou e olhou para Brian. Sério, eu não esperava que estivéssemos lutando contra um veterano. Você não deveria fazer isso. Como aquela que leva o nome de Asvares, não deveria abaixar a cabeça facilmente na frente de todos. De repente, uma voz soou e chamou a atenção de todos. Lumilia e o resto viraram suas cabeças e viram que Gregory estava olhando para eles. Gregory desviou os olhos para Randolph e disse, você é um cara perigoso. Por sua causa, perdi meus cavaleiros. Na colisão dos dois feitiços de Tier 3, Gregory não protegeu seus cavaleiros, então a maioria deles morreu no impacto dos dois feitiços poderosos. Os que sobreviveram estavam em estado crítico de que morreriam se ninguém os ajudasse. Os cavaleiros da família Vidrato não tinham cluster para protegê-los, então seu destino foi selado quando os dois feitiços poderosos se chocaram. Eles também estiveram perto da colisão, então não há dúvida de que a maioria deles morreu. Randolph olhou para Gregory com uma carranca no rosto. Ele estava observando a expressão facial de Gregory. Você realmente acha que eu não poderia anular um feitiço de Tier 3? Não sou o patriarca da família Vidrato à toa. Gregory zombou de Randolph. Ele então sorriu e acrescentou, mas bem, você é muito impressionante para alguém da sua idade. Infelizmente, você lutou contra mim. Claro, eu sou excelente e você não precisa me dizer isso, Randolph sorriu enquanto encolheu os ombros. Ele então colocou a mão na orelha esquerda. Você pode matar esse homem? Ele disse em sua mente. Sim, mestre, e mais você não precisa se preocupar com isso, seus colegas estão indo nessa direção. Uma pequena voz respondeu à pergunta de Randolph. Meus colegas de escola. Eu não acho que eles tenham o poder de parar este homem. Randolph disse em sua mente com uma expressão confusa. Yujin Drune, aquele que detém o poder perdido, e Souta Eshi que atualmente tem Feron em seu corpo. A voz respondeu a Randolph. Souta Eshi está aqui? Randolph ficou surpreso ao ouvir o nome de Souta. Sim. Então, você não precisa se mover. Com a combinação dos dois, eles poderiam lidar com este homem. Randolph não pôde deixar de sorrir ao pensar no poder combinado de Souta e Yujin. Ei! Eu disse algo engraçado? Gregory franziu a testa quando viu que Randolph sorriu. Nada. Randolph balançou a cabeça. Como aquele Souta tem Feron? Ele perguntou em sua mente. A voz explicou como Souta obteve o poder do monstro e Randolph entendeu. Todos vocês estão me irritando. Gregory disse em voz alta e seu poder mágico explodiu. Boom! Seu poder mágico pressionou todos na vizinhança. A atmosfera era sufocante para as pessoas que não têm muita força em seus corpos. Eu vou levar você e você vai se casar com meu filho, disse Gregory enquanto olhava para Lumilia. Ele deu um passo à frente e lentamente se aproximou de Lumilia. De acordo com seu plano, sua família seria ligada à família Asvares e ele receberia um pouco daquele mel cristalino flamejante. Depois, ajudaria a família Asvares a se defender das outras famílias e os nobres do país Melosa. Talvez, ele receba outro pedaço do mel cristalino flamejante de Ursui se ele se sair bem. Por que você não entende que é tudo para sua família e seu próprio bem? Vou ajudá-la a afastar aqueles nobres do país Melosa. É tudo para o seu próprio bem.
Gregory disse enquanto olhava para Lumilia. Você está dizendo que é para o bem dela. Se você realmente quer ajudá-la, então pode fazer isso sem que ela se case com seu filho. Aposto que você só quer algo dela. Brian disse enquanto tentava o seu melhor para se levantar e olhar para Gregory. Sim, Brian está certo. Por que Mila não consegue decidir as coisas sozinha? É a vida dela, então você não tem o direito de forçá-la. Lynn disse enquanto olhava para Gregory. Vamos encarar a realidade de que todos vocês não puderam fazer nada comigo. Gregory franziu a testa e acenou com a mão. Brian e Lynn foram empurrados para trás com força e os dois mais uma vez se chocaram contra a cúpula. Bang! Bang! Ah! Vamos levar Mila de volta. Niall correu na direção de Gregory. Sua voz. É inútil. Gregory simplesmente acenou com a mão e Niall caiu na cúpula como Lynn e Brian. Ele então olhou para Randolph e perguntou: Você vai me atacar como eles? Não. Randolph balançou a cabeça e sorriu. Ele estava esperando para assistir ao show que iria se desenrolar. Ele sabia quem estava para chegar, então ele estava muito animado para ver isso. Sério, estou muito feliz por ter vindo aqui. Ele pensou enquanto seu sorriso aumentava. As coisas divertidas estão para acontecer em apenas 1 minuto. Eu me pergunto que cara você vai fazer quando for derrotado por alguém vários anos mais novo que você. Ele pensou enquanto olhava para Gregory. Gregory começou a avançar em direção a Lumilia. Cada passo que ele deu ecoou na cabeça de Lumilia. Lumilia apertou seu braço sobre a Cluster inconsciente. Ela então se lembrou do que Solta disse antes. Você não tem poder, mas você me tem. Se você tiver algum problema, é só me perguntar e eu farei tudo. Sua voz soou em sua mente. Eu não vou me casar com seu filho. Lumilia gaguejou no início, mas sua voz ficou mais alta no final. O que você está dizendo? Gregory parou em seu caminho e olhou para Lumilia. Eu não quero me casar com o seu filho. Eu não quero ser amarrada pela minha família. Lumilia parou por um momento e acrescentou: Vou tomar uma decisão sozinha pela primeira vez. Vou voltar para a Cidade Ladros. Vou participar do festival cultural com todos. Eu quero continuar estudando e ficar mais forte. Então. Ela respirou fundo e gritou: Por favor, me ajude. Solta-a. Você ainda, Gregory estava dizendo algo quando ouviu uma voz familiar. Bom trabalho. A voz de um homem soou. Gregory ergueu os olhos ao ouvir a voz vindo de cima. Finalmente, eles estão aqui. Randolph sorriu amplamente. Boom. Bom. Boom. Várias figuras caíram no chão criando pequenas crateras e causando a formação de poeira e fumaça ao redor. Lumilia ergueu a mão para cobrir os olhos. Ela usou sua mão livre para abraçar Cluster em seu peito. Sua voz. O vento soprou forte e a fumaça começou a desaparecer. Solta, e Lumilia ergueu os olhos e viu Solta. Na frente dela estavam seus colegas de classe. Não apenas Solta, mas todos da classe de Mago 1B estavam aqui. Capítulo 139. Missão em cadeia, Solta vs Gregory, parte 1. Tudo o que Ursus fez foi lançar o feitiço de Tier 3, Cúpula de Gelo. Depois disso, ele não forneceu qualquer ajuda a Gregory na captura de sua filha. É porque alguém apareceu antes dele. Ele estava de pé no telhado de um prédio alto enquanto olhava para a cúpula de gelo que ele criou e na frente dele estava um homem. O lendário homem e aquele que foi intitulado herói estava parado na frente dele. Você sabe que isso é um problema da minha família. Então por que você está aqui entre todas as pessoas? Ursus perguntou ao homem à sua frente. O homem na frente de Ursus era um homem alto de constituição mediana. Ele tinha um cabelo bagunçado loiro e curto e olhos amarelos. Ele estava vestindo um casaco azul marinho por cima de uma camisa branca e calças da mesma cor de sua camisa. Ele era aquele que era chamado de Mestre das Chamas, Barga Evifield.
Uma das pessoas mais poderosas do Instituto Ladro e um homem reconhecido como o herói da Guerra de Melosa. Não estou aqui para lutar. Só estou aqui para proteger meus alunos caso algo aconteça com eles. Bargan disse enquanto se sentava e olhava para a cúpula. Sim, você fez uma cena e tanto, lançando um feitiço de Tier 3 no meio da cidade. Você falou com o senhor da cidade sobre isso? Você não lançaria esse feitiço no meio da cidade sem a permissão dele. Por alunos, você quer dizer os melhores alunos? Ursus perguntou enquanto olhava para Barga. Eu me pergunto sobre isso, e Barga respondeu vagarosamente. Minha filha não é uma aluna excelente, então eu sei disso. Seu poder não é tão grande, então o Instituto não enviaria uma pessoa como você apenas para protegê-la. O Instituto também não ganharia nada com ela. Ursus disse a Barga. Ele realmente não se importava com Bargan ou mostrando aquela atitude relaxada na frente dele. Ele sabia que mesmo se houvesse uma dúzia dele, ele ainda não seria capaz de derrotar Barga. Ele adivinhou que precisava de 30 pessoas com seu nível de poder antes que pudesse lutar contra Bargan e isso é apenas lutar contra ele com condições iguais, não derrotar Barga. Para derrotá-lo, ele precisava de 50 pessoas com seu nível de poder, mas apenas 2 sobreviveriam naquela batalha. É por isso que o Mestre das Chamas é poderoso. Uau, você está dizendo coisas ruins para sua filha, e Barga olhou para Ursus com um sorriso no rosto. Ele então acrescentou, o Instituto não a está protegendo por sua causa. O Instituto decidiu protegê-la porque queria causar uma boa impressão nos alunos com potencial para chegar ao topo. Com isso, você quer dizer solta. Ursus entendeu o que Bargan quis dizer. Sim, já que Solta está falando sério sobre levar Lumilia de volta ao Instituto. O Instituto respondeu ajudando ele para que ele tivesse uma boa impressão do Instituto. Pode-se dizer que estamos investindo. Barga explicou a ele. Além disso, Solta não é o único aluno que tem potencial aqui. Na verdade, 4 deles estão presentes aqui com potencial para me superar, inclusive Solta. Entendo. Então esse é o motivo. Aqueles 4 alunos apareceram aqui para trazer minha filha de volta ao Instituto. Por isso o Instituto mandou você aqui. Ursus entendeu tudo agora. Você está correto. Eu estou aqui para protegê-los. Por proteger, eu quero dizer isso como protegê-los de morrer e não cuidar deles. Bargan parou por um momento antes de continuar. Eu apenas evitarei que eles morram. Mesmo se eles percam suas batalhas, está tudo bem. Eles precisam disso para ficar mais fortes. De repente, os 2 pararam ao sentir algo dentro da cúpula. Bargan semicerrou os olhos e seus sentidos passaram pela cúpula de gelo. Ele murmurou, feitiço de Tier 3. Não apenas ele, Ursus também sentiu o poder dos feitiços de Tier 3 dentro da cúpula. Ambos sentiram a colisão dos 2 feitiços de Tier 3. Barga ergueu a mão e reuniu seu poder mágico sobre ela. Ele então fez um movimento de agarrar, mas parou no meio do caminho. Interessante, Barga sorriu quando sentiu o que aconteceu dentro da cúpula. Ele sabia que algo protegeu os alunos em seu lugar. Realmente, os alunos do Instituto Ladro são incomparáveis. E pensar que eles conheciam um feitiço de Tier 3. Ursus disse. Não é bem assim, eles são especiais e tenho certeza de que um dia você vai entender, respondeu Barga. S. Solta, e Lumilia ergueu os olhos e viu Solta em sua frente. Seus outros colegas estavam aqui, mas ela focou sua atenção em Solta. Bom trabalho. Você seguiu meu conselho, então não precisa se preocupar com isso. Deixe tudo comigo e eu cuidarei disso. Solta virou a cabeça para Lumilia e disse. Ele então olhou para Yujin, Alice e seus outros colegas, incluindo o grupo Galé, e disse, eu vou cuidar disso. Vá ajudar Lumilia e os outros. Você tem certeza? Alice olhou para ele e perguntou. Sim, tenho certeza. Vou derrotar esse cara. Solta acenou com a cabeça e ele olhou para Gregory.
Compreendo. Alice acenou para ele e caminhou em direção a Lumilia. Yujin também acenou com a cabeça para ele e não disse nada. Seus outros colegas foram ajudar Brian, Lin, Naio e George. Brianna, Tim e Jane também ajudaram os feridos. Antes de vir para cá, Souta os ajudou primeiro, mas eles viram a enorme explosão, então Souta usou Feron para proteger todos eles. Souta, e Lin murmurou ao ver as costas de Souta na frente de Lumilia. Ela então olhou para Lumilia que estava olhando para as costas de Souta. Ela se lembrou do que Lumilia disse antes de Souta e os demais aparecerem aqui. Entendo, e ela disse em voz baixa e olhou para as mãos. Eu me pergunto se Souta vai me salvar se algo acontecer comigo. Ela pensou. Oh! Então ele quer lutar sozinho? Randolph achou divertido a decisão de Souta. Ele não achava que Souta venceria Gregory, mesmo com o poder do Feron. Feron não era o suficiente para derrotar Gregory, mas se aquele Yujin se juntar à batalha e usar o poder perdido, então não há dúvida de que eles venceriam. Mas se Souta tem algo na manga que pode substituir Yujin, então ele ficaria bem em lutar sozinho contra Gregory. Mal posso esperar para ver o que você vai mostrar. Randolph pensou com um sorriso malicioso no rosto. Ele podia ver o Feron saindo do corpo de Souta sem parar. Claro, isso iria fluir, pois Souta não tinha um orbe do monstro para conter o Feron. Ele continuará a fluir até que Souta fique sem energia e se esgote. Souta olhou para o sistema enquanto tirava 2 garrafas de poção de mana. Ele bebeu e sentiu uma sensação de queimação dentro de seu corpo enquanto a mana se transformava em Feron. Missão especial de Lumilia iniciada. Chefe, lute e derrote Gregory, que está impedindo Lumilia de deixar a cidade. Recompensas, 50.000 experiência, 15 pontos de atributos livre e 10 pontos de habilidade. Ele desencadeou essa missão especial quando Lumilia pediu a ele para ajudá-la. Nesta missão especial, Souta só precisava derrotar Gregory. As recompensas foram incríveis. E pensar que ele receberia tantas missões de Lumilia. Desde o incidente na Floresta Desolada, ele estava sempre provocando uma missão dela. Você é realmente minha estrela da sorte, representante de classe. Souta sorriu e disse. Lumilia ficou surpresa ao ouvir as palavras de Souta. Alice também ficou surpresa ao ouvir as palavras de Souta. Ela deu uma olhada em suas costas. Eu não posso acreditar nisso. Você os escolheu em vez da minha família brilhante. Gregory disse com um toque de raiva em sua voz. Ele olhou para Lumilia e não entendeu por que ela escolheu essas pessoas em vez de sua família. Souta deu um passo à frente e fechou os olhos. Depois de alguns segundos, ele abriu os olhos e um sorriso se formou em seu rosto. Claro, isso não é um mau negócio. Ele disse em voz baixa e concentrou sua atenção em Gregory. Como Souta ia lutar, todos trouxeram os feridos para longe, porque eles não queriam ser pegos pela colisão da batalha. Alegre-se, Gregory. Souta puxou a espada Vajrasaya e a apunhalou no chão. Ele olhou para seu sistema e viu que tinha 85 pontos de atributos livre. Ele adicionou 50 pontos em seu atributo de inteligência. Aumentar seu atributo de inteligência significa que sua mana aumentaria. Ele então alocou os 35 pontos restantes para sua vitalidade, para que seu corpo fosse capaz de lidar melhor com o Feron. Com sua condição atual, ele entraria em colapso depois de alguns minutos. Agora, posso finalmente enfrentar você, disse Souta a Gregory com uma expressão séria. Boom! Sua aura aumentou drasticamente a ponto de corresponder à aura de Gregory. A espada Vajra emitiu uma aura vermelha escura e revestiu toda a espada. A aura vermelha escura se espalhou e Souta absorveu em seu corpo. Saia, me deixa pegar seu poder emprestado? Capítulo 140, Missão em cadeia, Souta vs Gregory, Parte 2. A espada Vajrasaya emitiu uma energia vermelho escura. A energia se espalhou pelo chão sob os pés de Souta. Boom! A aura de Souta disparou e atingiu o nível de Gregory. Ele estava usando a habilidade final da espada Vajrasaya.
Aposte que ele não havia tentado antes. Esta foi a primeira vez que ele usou essa habilidade desde que adquiriu a espada Vajra. As pupilas de Solta ficaram vermelhas e seu corpo lentamente absorveu a energia que a espada estava emitindo. Oh, o que é isso? Gregory subconscientemente deu um passo para trás quando sentiu a energia de Solta atingir seu nível. Você esqueceu quem eu sou? Solta disse e levantou lentamente a mão. A espada tremeu e lentamente mudou de forma. A lâmina simples de um gume tornou-se uma lâmina com um design requintado. O cabo não mudou, pois ainda parecia o mesmo que veio da katana, com uma orbe preta no punho do cabo. Havia um longo pano branco preso à orbe preta. Então, uma enorme parte superior do corpo de uma mulher se materializou atrás de Solta. O corpo era vermelho e tinha um par de chifres na lateral da cabeça. A mulher não tinha olhos, mas tinha nariz e boca. Sua boca parecia estar rindo de todos e todo o seu corpo estava semi-transparente. Era a forma corpórea da mulher vermelha de dentro da espada Vajra. Todos deram um passo para trás ao ver esta cena. Esta cena da mulher vermelha atrás de Solta estava dando a eles alguns sentimentos assustadores. Eles não podiam deixar de sentir arrepios ao ver isso. Alice e Lin olharam para isso atordoadas. Elas eram as mais próximas de Solta, então sentiram o surgimento de sua aura e esse estranho fenômeno que estava acontecendo agora. Alice então recuperou a compostura e rapidamente levou Lin embora. Ela sabia que este lugar se tornaria um campo de batalha para Solta e Gregory. Vamos sair daqui, disse Alice enquanto carregava Lin em seus braços. O que é isso? Lin perguntou enquanto olhava para Solta. Eu não sei. Alice balançou a cabeça. Sou voz. Sou voz. Após o próximo momento, a mulher vermelha encolheu ao tamanho normal do corpo. Ela abriu os braços e abraçou Solta por trás. Então, sua figura se fundiu com o corpo de Solta. Achei que a representante de classe tivesse dito isso para você. Solta agarrou o cabo da espada e puxou-a lentamente. Ele ergueu a outra mão e mordeu o polegar. Então, ele colocou o polegar na lâmina vermelha da espada e esfregou o sangue na lâmina desenhando uma linha nela. Ufufu, contrato concluído. Uma voz brincalhona soou na mente de Solta. Shin. Vou mostrar a você o que significa me irritar, Solta Eshi, com uma arma de grau escuro. Solta então ergueu a espada acima de sua cabeça e a espada exerceu uma força poderosa. Isso causou uma ondulação vermelho escura no ar e a cúpula de gelo desabou. Quebrou como um vidro frágil do topo e cada pedacinho dele respingou. A cúpula de gelo atingiu seu limite após conter o poder de 2 feitiços de Tier 3. Ele entrou em colapso assim que alguma energia poderosa entrou em contato com ele. Impossível. Um mero estudante, empunhando uma arma de nível nacional? Gregory ficou alarmado. Ele agora estava perdendo a compostura ao sentir que o poder de Solta realmente alcançou seu nível. Não, Solta era ainda mais forte do que ele agora. Eu nunca ouvi tal coisa. Ele tentou negar o que Solta disse agora. Ele estava em um estado em que perderia a sanidade a qualquer momento. Claro, até agora, eu não encontrei um oponente digno para usar todo o poder desta espada, disse Solta e apontou sua espada para Gregory. A espada Vajra, saia, e Solta parou por um momento antes de continuar, a espada sagrada da antiga raça Vajra que aniquilou incontáveis demônios na guerra há 20.000 anos. Ufufu, você está mentindo. Quer que eu lhe conte sobre a minha origem? Saia riu em sua mente. Você. Por que você precisa ficar no meu caminho? Gregory gritou enquanto avançava em direção a Solta. Eu não sei. É só que você está no caminho da missão, disse Solta avançando em direção a Gregory. Sou voz. Em um instante, ele apareceu na frente de Gregory. Ele então balançou sua espada, mas Gregory viu isso e conseguiu evitar o corte. Gregory então se distanciou de Solta antes de pegar qualquer espada aleatória no chão. Ele revestiu sua espada usando sua mana para fortalecê-la para que ele pudesse trocar golpes com Solta.
Souta perseguiu Gregory e não o deixou escapar deste lugar. Ele empurrou sua espada para a frente. Sua voz. Gregory reagiu rapidamente e bloqueou seu golpe com a espada. Sua espada rachou com a colisão. Não há como uma espada comum de grau azul durar muito contra uma espada de grau escuro que liberou seu poder. Na melhor das hipóteses, uma espada normal de grau azul não duraria mais do que 5 golpes. Como Gregory estava fortalecendo usando sua mana, ele duraria mais do que 5 ataques. Clang! 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 Souta continuou a golpear sua espada em Gregory, enquanto Gregory só podia se defender passivamente de Souta. Souta nem deu a ele a chance de atacar, pois ele quebraria a espada de Gregory. Depois que Souta quebrou a espada de Gregory, Gregory recuou e pegou outra espada. Gregory saltou para trás e ergueu a mão acima da cabeça. Ele abriu a palma da mão e lançou um poderoso feitiço de Tier 3. Queda de pedras flamejantes. Um enorme círculo mágico apareceu no céu. Ele emitiu uma densa aura mágica e depois de alguns segundos, centenas de rochas em chamas emergiram do círculo mágico. As rochas caíram com um impulso poderoso. Souta ignorou aquelas pedras em chamas no céu enquanto avançava em direção a Gregory. Ele então usou a habilidade Lua Carmesim. Uma luz vermelha escura voou de sua espada e foi direto para Gregory. Sua voz. Gregory sabia que não poderia evitar a tempo, então ele escolheu bloquear a habilidade com sua espada. Bang! Arg! Gregory não conseguiu bloquear completamente a habilidade usando uma arma de grau azul. Sua espada quebrou e a luz vermelha acertou em seu braço direito. Ele então sentiu algo errado com essa habilidade. A energia vermelha estava entrando dentro de seu corpo. Que diabos! Ele percebeu que essa energia estava corrompendo sua reserva de mana. Ele rapidamente circulou sua mana e expulsou a energia vermelha de seu corpo. Com seu nível de controle sobre sua mana, ele poderia expulsar a energia vermelha, ao contrário de Madan, que não percebeu até o último minuto. Mas ele ainda perdeu um pouco do controle sobre sua mana, embora conseguisse expulsar a energia vermelha de seu corpo. Droga, aquele pirralho! Gregory amaldiçoou com raiva. Ele olhou para Souta com uma raiva intensa. As rochas em chamas estavam logo acima dos dois. Sua voz. Sua voz. Sua voz. Souta lançou restrição sombria e centenas de sombras gigantescas como tentáculos surgiram do chão. Embora o feitiço Restrição Sombria fosse poderoso, ainda é um feitiço de Tier 1, então não era compatível com um feitiço de Tier 3 de Gregory. Se você quiser deixar Lua Carmesim e Lua Cruzada mais fortes, use o Ferro em minha energia junto com ele. Não use a habilidade aleatoriamente conforme você normalmente usa. Existe uma maneira adequada de usar todas as habilidades do mundo. Uma voz feminina soou na mente de Souta. Souta acenou com a cabeça e olhou para cima. As sombras parecidas com tentáculos estavam sendo destruídas pelas pedras em chamas que caíam acima dele. Ele agarrou sua espada com força e correu em direção a Gregory. Sua voz. Você ainda quer lutar? Gregory cerrou os dentes quando viu Souta correr para ele. Se eu apenas trouxesse minha armadura e cavaleiros poderosos aqui, vocês não teriam nenhuma chance de vencer. Souta brandiu sua espada revestida de uma aura vermelho escura. Sua voz. Gregory saltou rapidamente e conseguiu evitar ser golpeado por Souta, mas Souta o perseguiu sem hesitar. Souta avançou em direção a Gregory e empurrou sua espada para a frente. Ele usou a habilidade Apunhalar junto com ele. Sua voz. Gregory mais uma vez saltou para trás para evitar a espada de Souta, mas ele errou ao fazer isso. A arte de combate Apunhalar de Souta já estava no nível 4, então tinha um alcance de 5 metros. Além disso, o efeito de perfuração dessa habilidade foi bastante alto. Adicionado com a força aumentada de Souta, perfurou o ombro de Gregory. O sangue jorrou de suas feridas. Gregory poderia evitar ser atingido se movesse o corpo para o lado. Arg! Gregory gemeu de dor ao olhar para Souta com raiva nos olhos.
Solta respirou fundo e continuou a lutar contra Gregory. Seu corpo não conseguia suportar o ferro e o poder da espada Vajrasaya ao mesmo tempo. Além disso, ele descobriu que a porcentagem adicionada da posse poderia ser aumentada. Uma habilidade normal posse pode aumentar suas habilidades gerais em 50%. Ele sabia que o aumento de 50% de suas habilidades não seria o suficiente para derrotar Gregory, então Sai ofereceu a ele um acordo para aumentar seus poderes muito mais do que os 50% adicionados. O Vulcan Novel é um site que disponibiliza traduções de novel em português. É possível ler as histórias diretamente na internet. Acesse o link na descrição do vídeo e confira as traduções disponíveis.